Apertem os cintos porque o boletim de hoje está recheado de informações. Manifestação na Avenida Paulista. Primeira coisa que eu quero saber de vocês, quem é que acompanhou as manifestações? Já vai deixando no comentário, porque ontem foi de arrepiar. Bolsonaro, Silas Malafaia e muitas outras pessoas colocaram aí a esquerda na linha e segunda-feira, amanhã, já tem pedido de impeachment para o ministro Alexandre de Moraes. Então, tem voz de prisão dada. Pastor Silas Malafaia pegou muito pesado, falou que impeachment é pouco para o Alexandre de Moraes. Bolsonaro também se manifestou. Então, pessoal, você que já está chegando, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para dar força para esse movimento em a favor à democracia. Temos aqui novidades na Venezuela. Maduro mandou prender todos os opositores e o seu maior adversário, o verdadeiro vencedor da eleição, pediu asilo político lá na Espanha. Vou dar os detalhes nessas notícias aí para você também. Tem novidade, tem polêmica com Pablo Marçal, que acabou chegando atrasado, não conseguiu subir no trio e pegou muito mal aí com a direita. Vou detalhar essas notícias, então sejam muito bem-vindos ao canal. Caso você não seja inscrito, então já se inscreve para acompanhar mais notícias. Todos os dias trazemos um boletim aqui para vocês. Vou começar aqui no vídeo, pessoal, falando um pouco sobre o outro lado, sobre um pouco do cenário aí do governo Lula, as parcerias estratégicas que ele vem fazendo. Dá uma olhada só. Com o apoio do governo Lula, o MST expandiu parcerias com China, Cuba e Venezuela. O que é que vocês acham dessas parcerias? Já vai deixando aí no comentário. Então, um grupo de 15 jovens, filhos de famílias ligadas ao MST, embarcou na última quinta-feira para Cuba. Eles vão estudar medicina humanista na Escola Latino-Americana em Havana. Segundo o movimento, o curso tem foco no trabalho comunitário, que entende a doença como um problema biológico e social, muitas vezes causada ou agravada pela pobreza e pela desigualdade. Com o apoio do governo Lula, o MST tem se aproximado de ditaduras. Há 10 dias, uma comitiva do movimento foi à Venezuela para prestar apoio a Nicolás Maduro, que é acusado de fraudar a eleição presidencial, além de prender opositores desafetos políticos. A comitiva foi liderada pela deputada estadual Rosa Amorim, do PT de Pernambuco, filha de um dos coordenadores do MST. Os Sem Terra, eles anunciaram que estão colaborando com a Revolução Bolivariana na Venezuela, enviando ao vizinho uma brigada de militantes. Então dá uma olhada só, o Lula ele está tentando desvincular a imagem dele de tudo que está acontecendo na Venezuela, mas o Lula apoia o MST. MST está na Venezuela. Lula é do PT. PT foi um dos poucos partidos que reconheceu a vitória do Maduro da Venezuela. Lula disse logo na sequência ali que o Maduro não apresentou as atas e se declarou vencedor, que estavam fazendo tempestade em copo d'água, estavam comparando o cenário da Venezuela como uma terceira guerra mundial, sendo que era algo muito menos grave. Ele que condenou aí os manifestantes que entraram lá em Brasília no começo de 2023, ele falou que eram golpistas, pessoas más, tem meio mundo preso. Mas na Venezuela, a pessoa que se autodeclara presidente sem apresentar ata, ele acha que é tudo normal. Então a gente vai vendo bem que tipo de pessoa, a máscara caindo aí do presidente Lula em relação a essas questões. Porque tem muitas controvérsias, pessoal. Não é possível que isso esteja acontecendo, que a gente ache normal toda essa situação. Para você ter ideia, essa situação aí, esse pessoal do MST tem relações mais intensas com a China, inclusive. A aproximação começou em abril do ano passado, quando o principal líder do movimento, João Pedro, ele integrou a comitiva do presidente Lula em uma visita a Pequim. A viagem se deu após ele divulgar um vídeo no qual o movimento ameaçava retomar as invasões de fazendas e rendeu dividendos. Então, assim, durante o governo Bolsonaro foi feito um trabalho muito forte. As invasões diminuíram, praticamente cessaram. E agora estão ameaçando, estão retomando. Até onde eu morava ali, perto de Pirituba, estão invadindo vários terrenos. Você conhece algum lugar aí onde estão invadindo terrenos, pessoal? Deixa no comentário.
Então esse é só o comecinho do nosso vídeo. Então vai acompanhando, você que está chegando, vai comentando se você acompanhou aí as manifestações na Paulista. Comenta aí Moraes ou Bolsonaro. Se você apoia o Moraes, comenta Moraes. Se você apoia o Bolsonaro, comenta Bolsonaro. O Instituto de Pesquisa aqui da USP, ele fez um levantamento sobre o público que estava lá na Avenida Paulista e eu quero ouvir a opinião de vocês. Se vocês acreditam, se acham que esse número está correto, está incorreto. Esse instituto aí da USP falou que no ápice do auge tiveram 45,4 mil pessoas na Avenida Paulista. Considerando o erro de cálculo, está entre 40 e 50 mil. Foram tiradas 72 fotos entre as 2h25 e as 4h05. Então, pessoal, eu vi várias fotos lá, estava extremamente lotada a Avenida Paulista ontem. Mais uma vez, uma gigantesca manifestação. Talvez não tenha sido a maior, porque em fevereiro houve uma maior ainda, mas teve muita gente. Então, a estimativa da equipe aí do monitor do debate político no meio digital refere-se ao público presente às 4h05 da tarde, que foi produzida com fotos aéreas e contou com o público aí com o auxílio de software, com a margem de erro do levantamento, dando aí entre 40 e 50 mil pessoas. Em 25 de fevereiro deste ano, um ato convocado por Bolsonaro, com o mesmo método foram contabilizadas 185 mil pessoas. Aquele momento, porém, um dos coordenadores da equipe falou que foi muito excepcional, foi o maior cálculo de multidão que foi medido nos últimos anos. Então, aquele ato em fevereiro a favor do presidente Jair Bolsonaro foi o maior ato. É muito questionável também os 185 mil pessoas, talvez tenham tido mais pessoas. Deixa a opinião de vocês em relação a quantas pessoas vocês acham que tiveram na manifestação. No dia 3 de junho, esse mesmo monitor falou que na parada do LGBT teve 70 mil pessoas. E agora, das manifestações políticas, dá uma olhada só as manifestações a favor do Bolsonaro e a favor do Lula, o quanto foi contabilizado. No dia 10 de 12 de 2023, teve uma manifestação contra a indicação do Flávio Dino. Então teve 5,6 mil pessoas. No dia 26 de 11 de 2023, apoiadores de Bolsonaro em defesa do Estado Democrático teve 13,3 mil pessoas. No dia 2 de 1 de 2022, apoiadores pedindo intervenção militar, 30,7 mil pessoas. Apoiadores do Bolsonaro no bicentenário da independência, no dia 7 de 9 de 2022, 32 mil pessoas. O ato em defesa da democracia da Faculdade USP, 7 mil pessoas. Comício do Lula no Vale Anhangabaú, 9 mil pessoas. Então a gente vê que as manifestações do Bolsonaro têm pelo menos aí 3, 4, 5 vezes mais do que as manifestações que são aí do governo Lula. Tirando a festa LGBT, que vai muita gente ali por farra, que não tá nem aí pra política. O pessoal quer mais saber de farra mesmo. Então, da mesma maneira, as fotos não mentem, pessoal. Tinha muita gente ontem lá na Avenida Paulista. Deixa a opinião de vocês, quantas mil pessoas vocês acham que estavam. Então, vamos começar a comentar um pouco aqui, tem mais notícias, mas a respeito dessa manifestação que teve na Paulista. O Bolsonaro, ele criticou duramente o Pablo Marçal por tentar fazer palanque na Avenida Paulista. Então, tá pegando fogo essa situação. O ex-presidente, ele criticou o ex-coach Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo, por tentar fazer palanque às custas do trabalho e do risco dos outros. Então, isso aí pegou muito fogo durante a manifestação de ontem. Então, em mensagem a aliados e interlocutores por meio de WhatsApp, Bolsonaro lembrou que Ricardo Nunes, do MDB, e Maria Helena do Novo, também candidatos à prefeitura de São Paulo, tiveram conduta exemplar e respeitosa durante o ato. Os candidatos à prefeitura de São Paulo foram convidados, todos eles. O atual prefeito Ricardo Nunes e Maria Helena compareceram desde o início e tiveram uma conduta exemplar e respeitosa, à altura das pautas defendidas: liberdade, anistia e equilíbrio entre os três poderes.
O único lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso, com o evento já encerrado, quando então surgiu o candidato Pablo Marçal, que queria subir no carro de som e acenar para o público, fazer palanque às custas do trabalho e riscos dos outros, e não foi permitido por questões óbvias, escreveu o ex-presidente. Então, as colunas aqui, os jornais tiveram acesso a essas mensagens. Então, o Marçal emitiu uma nota no sábado, a imprensa reclamando por ter sido barrado no trio que Bolsonaro estava. O coach, né? Coach ou ex-coach, alguns chamam. Comenta se vocês acham que ele ainda é coach ou não, pessoal. Que estava em viagem internacional, chegou na Paulista no final da manifestação. Ele disse assim: voltei para o Brasil e fui direto para o ato patriótico na Avenida Paulista, para a qual fui convidado pelo próprio presidente Bolsonaro. Fui surpreendido com o impedimento do acesso ao caminhão. Essa foi só uma das manobras frustradas dos desesperados que tentaram me silenciar, mas foram calados pelo apoio maciço e caloroso do povo. Então ele tá falando aí que o Bolsonaro, pessoal, tá tentando calar ele. Isso deu a entender, porque se barraram ele ali, ou ele tá criticando o Bolsonaro, ou ele tá criticando algum outro político que estava ali no momento, mas tem aí uma rixa, todo mundo esperava se aproximar muito, entrelaçar os laços entre Bolsonaro e o Pablo Marçal, mas acabou tendo o efeito contrário. Mesmo assim, o Marçal tem um grande apoio em São Paulo, teve muita gente que acabou apoiando ele por ele ter aparecido. Ele que estava numa viagem lá em El Salvador, tentando o apoio de um presidente ícone de direita, o Bukele, que ele realmente diminuiu aí mais de 100 vezes o índice de criminalidade do país. Então ele tentou lá ganhar uma nota, não se tem notícias ainda se ele conseguiu uma reunião com o Bukele ou não. Mas na sequência o Malafaia também se manifestou a respeito do Pablo Marçal, além de complementar o que o Bolsonaro disse, ele ampliou as informações. Então fica até o final do vídeo para entender mais sobre essa notícia do que está acontecendo. Pessoal, agora uma notícia aqui do cenário internacional do nosso vizinho Venezuela, que infelizmente não tem mais democracia. O candidato opositor Edmundo González deixa a Venezuela e pede asilo político na Espanha. Ele que, conforme as atas que foram liberadas, foi o vencedor da eleição. O Maduro segurou as outras atas e falou que ganhou. Ele mandou fazer um cerco na embaixada da Argentina. Então tem muitos opositores dele lá. E ele tá querendo invadir a embaixada da Argentina lá na Venezuela. Então o candidato, né, o Edmundo González, que enfrentou o Nicolás Maduro, contestando essa eleição do dia 28 de julho, ele pediu asilo na Espanha e deixou a Venezuela numa manobra aí da Espanha para proteger a integridade física de Edmundo González. Então ele voou lá com o avião da Força Aérea Espanhola. Então ele foi para a Espanha, afirmou à imprensa, e o ministro de Assuntos Exteriores espanhol, José Manuel Álvarez. Durante a viagem internacional à China, ele comentou isso. Ele confirmou que a Espanha concederá asilo ao venezuelano. González já havia refugiado na Embaixada Espanhola em Caracas há alguns dias, após o Ministério Público da Venezuela pedir sua prisão por incitação à desobediência e conspiração. A oposição denuncia que houve fraude na eleição e forças do regime chavista têm reprimido com violência as manifestações que questionaram a autoproclamada vitória de Maduro para um terceiro mandato, com 52% dos votos. Então a justiça venezuelana investiga González pela publicação de atas eleitorais obtidas em locais de votação em uma página de internet. Segundo documentos extras oficiais, o candidato teria obtido 60% dos votos. E eu acredito, pessoal, Venezuela, como eu sempre trago aqui, era o terceiro país mais rico da América. Imagine, você falaria, você quer ir para onde? Estados Unidos, Canadá e Venezuela. Era o terceiro lugar mais rico. O Hugo Chávez acabou com o país e o Maduro vem levando cada vez mais ladeira abaixo. O Milei, o presidente da Argentina, Javier Milei, vem atacando cada vez mais, vem pedindo prisão do Maduro, mas a gente tem que acompanhar tudo o que vai acontecer. Eu acredito que o Tribunal Penal Internacional vai conceder voz de prisão.
Infelizmente, esse tribunal agora, pessoal, teve aí uma grande baixa, porque o Putin acabou visitando a Mongólia, que faz parte aí do grupo de países que apoiam esse tribunal, que fazem parte e não prenderam o Putin. Então, na minha opinião, a Mongólia tem que ser banida, pessoal, dessa lei, porque já que tem lei e não cumpre, não pode fazer parte de um grupo, então tem que ser excluído. O Putin pode vir aqui no Brasil no G20 e talvez ele não seja preso porque foi criado um precedente. Vai ser mais grave ainda, mostrando que o Brasil não segue a Constituição. Com certeza vai ser mais um pedido de impeachment contra o presidente Lula se ele não cumprir essa lei que o Brasil faz parte. Pessoal, vamos lá, seguindo nas notícias aqui. O Nunes Marques, ele tá atacando, ele tá se manifestando a respeito da exclusão da rede social X aqui no Brasil. Ele deu para Alexandre de Moraes o prazo de 5 dias para explicar o bloqueio do X. Então, Nunes Marques dá o prazo de 5 dias para Alexandre de Moraes explicar o bloqueio no X. O ministro do STF, ele deu esse prazo em um ofício emitido na sexta-feira, dia 6 de setembro. Então, segundo o documento, a motivação da decisão deve fazer parte da composição da arguição de descumprimento de preceito fundamental 1188, que questiona a legalidade da suspensão da rede social no país. Um processo que foi movido pelo Partido Novo. O mesmo prazo foi dado para a manifestação da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, e a AGU, que é a Advocacia Geral da União, sobre o caso. É incomum o ministro dar prazo para outro colega do STF. Então, foi um checkmate aí do Nunes Marques em cima do Alexandre de Moraes. No despacho, os 2 órgãos foram enviados. Nunes afirmou que o tema é sensível e cabe ao Supremo atuar com prudência. A suspensão do X foi determinada por Moraes no dia 30 de agosto. Muito triste, uma rede social usada por mais de 20 milhões de brasileiros para trabalho, para lazer. Hoje em dia a gente não tem acesso até para acompanhar, por exemplo, os atos que aconteceram na Avenida Paulista. Antes centralizava tudo ali, você veria a Avenida Paulista, você vê tudo o que está acontecendo, todo mundo que está postando. Eu sempre disse, os jornais vão começar a ficar em segundo plano, porque a população vai dar a voz do que ela apoia com a rede social. Bloqueando essa rede social que ajuda a dar voz para a população, volta para a mão das mídias tudo o que está acontecendo. Tanto que o ato ontem foi gigantesco e as notícias ficaram meio que no rodapé dos jornais. Então a gente vê que eles não quiseram dar uma grande referência para o ato. Até o Lula desfilando lá em Brasília ficou na página principal, sendo que não tinha nem meia dúzia de gatos pingados. Imagine se realmente a gente conseguisse ter acesso ao X. A gente veria o que chamou mais atenção no dia de ontem. E para vocês terem uma ideia, pessoal, dá uma olhada. A organização disse que tinha 30 mil pessoas no evento que aconteceu nesse sábado. Então, lá na Avenida Paulista, que não cabia mais ninguém, eles falaram que tinha 45. E dá uma olhada aqui. Tinha gente na arquibancada, mas assim, a arquibancada cabe 2, 3 mil pessoas. Então, assim, falam que tinha 30 mil pessoas. Então, um lugar vazio com 30 mil, um lugar lotado com 45 mil. É meio estranho. Então, realmente a gente tem que desconfiar um pouco. Não pode acreditar em tudo que os institutos de pesquisa acabam falando. Pessoal, o Malafaia ontem, acho que ele foi a grande pessoa que levantou a voz em relação lá ao Alexandre de Moraes. Ele disse que o lugar de criminoso é na cadeia e disse que impeachment é pouco para o Alexandre de Moraes. Ele tem que ser preso. Então, isso realmente acho que foi um dos pontos aí, auges, que teve na manifestação do dia de ontem. Então, ele pediu o impeachment e a prisão do Alexandre de Moraes. Então, o ato ele contou com a presença do Bolsonaro, Tarcísio Freitas, outras lideranças do PL, o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes. Em discurso na Avenida Paulista, o Malafaia listou uma série de supostos crimes cometidos por Moraes, envolvendo ações contra bolsonaristas. Entre os exemplos, o pastor citou o inquérito da fake news e a decisão do ministro em suspender as operações do antigo Twitter, o X, aqui no Brasil. Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment e ir para a cadeia. Lugar de criminoso é na cadeia. O pastor ainda disse que não estava caluniando nem difamando. O
o ministro. Ele disse que estava apresentando os artigos da Constituição que ele tem rasgado. O pastor ainda criticou os outros membros do STF ao afirmar que o ministro estão jogando na lata do lixo a reputação da mais alta corte. Então ele criticou o STF, falando que está acabando com a reputação da instituição. E o Supremo Tribunal Federal não é uma confraria de amigos para proteger amigo criminoso. Então ele cutucou muito o STF. E por fim, o Malafaia também se manifestou a respeito do Pablo Marçal. Ele disse que o Marçal acabou sendo um grande oportunista, que ele chegou no final do evento querendo aparecer para fazer vídeos lacrando. E ele disse que não chegou antes também por medo do Alexandre de Moraes. Ele falou que ele ficou fugindo, ele quer se envolver, mas não quer se envolver. Então, não tem que valorizar uma pessoa que chega no final. Ele valorizou quem esteve ali na manifestação desde o começo. Deixa a opinião de vocês a respeito desse tema. Pessoal, esse foi o boletim de hoje. Espero que tenham gostado. Já se inscreve no canal, compartilha o vídeo e te espero aqui amanhã para mais informações.